Olá pessoal, a pedido de um inscrito, hoje vou fazer para você uma receita de sabão caseiro sem óleo e sem soda, passo a passo. Com apenas poucos ingredientes você vai ter mais de 2,5 kg de sabão em barra caseiro com leite de coco, que é uma ótima economia. Esse sabão é ótimo para lavar roupas brancas e coloridas, deixando maciez e aquele cheiro maravilhoso de coco. E ainda deixa seus alumínios super brilhantes. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para mais receitas assim como essas, tá bom? Então agora chega de conversa e vamos agora preparar essa receita de sabão maravilhosa. E para começar nossa receita de hoje, eu tenho aqui 2 barrinhas de sabão IP. A gente vai ralar essas 2 barrinhas pra gente estar iniciando aí a nossa receita. Terminei de desembalar aqui os meus 2 sabão. Agora a gente vai ralar esse sabão bem raladinho. Se você tiver um ralo mais fino que esse, é melhor ainda para você ralar. Eu vou ralar o meu aqui mesmo, porque eu tenho assim. Vou ralar esses 2 sabão todinhos até o fim. O meu sabão aqui é o sabão IP de coco. A gente vai multiplicar e deixar esse sabão bem empoderado. Então, pessoal, já ralei aqui todo o meu sabão, ó, ficou assim. Ralei minhas 2 barrinhas de sabão. Agora eu vou adicionar todo esse sabão ralado nessa panela. Agora que adicionei todo o meu sabão aqui ralado nessa panela, eu vou adicionar 1,6 litro de água. Aqui eu tenho 500 ml de água. Vou medir aqui mais 500, deu aqui 1 litro, mais 500 ml, 1,5 litro de água e mais 100 ml de água, tá bom, pessoal? Agora eu vou mexer isso aqui muito bem, só para misturar bem aqui esse sabão com essa água. Essa água, pessoal, ela não tá quente, ela tá em temperatura ambiente, é simplesmente água da torneira, viu? Eu tenho aqui 4 colheres de açúcar, vou adicionar aqui dentro e vou mexer, só para diluir aqui esse açúcar. Agora, pessoal, que já misturei muito bem, já diluí totalmente esse açúcar aqui dentro, a gente vai levar essa panela ao fogo. Coloquei aqui minha panela no fogo, agora eu vou mexer esse sabão aqui, enquanto a nossa panela aqui tá no fogo, que é para ir aquecendo, a gente mexendo, que é para diluir esse sabão. Aí, enquanto a gente vai mexendo aqui essa panela no fogo, eu já vou acrescentar aqui 200 ml de leite de coco. Esse meu leite de coco, pessoal, é coco natural, tá, pessoal? Do jeito que eu tirei, eu descasquei o coco, bati no liquidificador e extraí o leite. Não extraí a gordura, coloquei 100% do jeito que ele tava. Só coei, tirei o leite e adicionei aqui no meu sabão. Agora a gente vai misturar esses ingredientes até ele ficar bem dissolvido. O meu sabão aqui já tá quase todo dissolvido, ainda tem uns pedacinhos, ó, mas ele já começou a ferver. E assim que ele começou a ferver, eu desliguei o fogo. Agora eu vou continuar mexendo até perceber que desmanchou todos esses pedacinhos que tem aqui, tá bom? Então, pessoal, já tirei aqui esse sabão lá do fogão e já misturei muito bem e já tá assim, ó, lisinho. Ó, não tem mais nenhum pedaço, está totalmente líquido. Agora, com ele ainda quente, eu vou adicionar os nossos próximos ingredientes. Eu tenho aqui 200 ml de detergente de coco. O meu detergente é de mercado. Eu vou adicionando devagar e vou mexendo. É bem importante que você coloque devagar, tá bom, pessoal? Que é para não causar aí uma espuma exagerada. Terminei de adicionar o meu detergente de coco. Agora eu tenho aqui 3 colheres de vinagre de álcool. É bem importante aí, pessoal, que esse vinagre seja de álcool, tá bom? Se você não tiver aí o vinagre de álcool, você pode estar usando 3 colheres de álcool 70%, que dá certo também. Vou adicionar esse vinagre de álcool bem devagar. Vou acrescentando aos poucos e vou mexendo. É bem importante que seja assim, tá bom, pessoal? O segredo, pessoal, de um bom sabão é você mexer bem aí os seus ingredientes e colocando eles sempre devagar e mexendo bem. Esse é o segredo para você ter um sabão muito bonito aí, bem lisinho e não cortar aí no final da receita. Não separar o seu sabão para não dar aquele corte indesejado aí no final da sua receita. Agora que terminei de acrescentar o meu vinagre de álcool, eu tenho aqui também 2 colheres bem cheias de sal. E com esse sabão ainda quente, é bem importante que esteja quente ainda para você acrescentar aí esse sal.
Vamos colocando devagar e vamos mexendo. Para você também aí ter um sabão aí perfeito, sem você errar, sem esquecer nenhum ingrediente, você tenha os seus ingredientes totalmente separados antes de você estar iniciando aí a sua receita. Esse sal, pessoal, aqui nessa receita é bem importante, que o sal, além dele ajudar o nosso sabão ficar duro, ficar um sabão aí bem durão, ele também é muito bom para ajudar aí na limpeza e também é um ótimo conservante natural. E olha só, na medida que a gente vai acrescentando o sal, já vai ficando bem cremosão. Quando o sal não dilui muito bem na sua receita, no final ele vai criar água aí no seu sabão, vai ficar aquele sabão aguado, vai soltar muito líquido e vai murchar. Então é bem importante que você mexa muito bem esse sal para que ele se dilui por completo. Se você quer continuar recebendo dicas importantes assim para o seu sabão não dar errado, então já curte esse vídeo aí, tá bom, pessoal? E agora que já misturamos muito bem o nosso sal, agora vamos levar esse sabão para nossa forma. Olha, veja só, na medida que a gente acrescentou o sal, ele já ficou assim, super cremoso, ó, dá pra ver, ó, vendo? Bem cremosão. Se você quiser acrescentar também aí numa caixinha de leite, você pode, tá bom? Ou em vasilhas individuais, caixinha de leite condensado ou mesmo de creme de leite. É só você pegar a sua caixinha, lava muito bem, enxuga ela muito bem pra não ficar manchado aí o seu sabão, tá bom? E vou adicionar aqui na minha forma. E olha só como já tá bem grossão. Super lisinho, ó, não ficou nem um pedaço. Em poucas horas a gente vai ter um sabão de coco perfeito, lindo, maravilhoso. Bem branquinho. Terminei de adicionar aqui o meu sabão e olha só que perfeição. Agora a gente vai reservar isso aqui e assim que ele estiver no ponto, eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Depois de algumas horas aqui o meu sabão já ficou no ponto, já tá duro. Não o suficiente, né, pessoal? Porque o ideal é deixar esse sabão de um dia para o outro, até ele ficar bem durão. Mas eu não deixei o tempo suficiente. Agora eu vou tirar aqui, só para vocês verem como que ficou esse sabão. E olha só, ele já tá duro, mas ainda não tá bem duro, devido a eu ter deixado pouco tempo pra mim querer terminar logo a gravação aqui pra vocês, tá bom? Mas o ideal é você deixar aí de um dia para o outro, que fica durão. Agora uma dica bônus aí pra vocês. Se vocês fazerem o seu sabão e vocês verem que ele tá demorando a endurecer, passou mais de 2 horas, ainda tá quentão e você quer que endurece rápido, você leve à geladeira, deixa por mais 2 horas, que ele vai ficar duro rapidinho, tá bom? Aí depois você tira e deixa ele passar de um dia pro outro pra ele ficar na consistência desejada. Agora eu vou cortar aqui esse sabão pra vocês verem a consistência dele. E olha só que ainda não tá no tempo certo de cortar. E ele já tá durinho. Vou cortar aqui o meu sabão, uns pedaços bem bonitos. Esse sabão aí, pessoal, é bem bom aí para quem tem bebê em casa. Ele é ótimo para lavar peças íntimas. É muito bom aí para estar lavando toalhas, cobertores, roupas brancas, qualquer tipo de roupa. Mas as roupas brancas, você vai ver aí que vai deixar muito mais branca e com um cheirinho bem agradável aí do coco. Terminei de cortar aqui meu sabão, pessoal. Já tirei um pedaço aqui bem bom para vocês verem. E olha que sabão mais lindo. Ainda tá duro, pessoal, mas ainda vai endurecer mais na medida que o tempo passar. É porque o meu eu tirei aqui com umas 4 horas de tempo, então ainda tá meio mole. Mas na medida que o tempo for passando, ele vai ficar igualzinho ao sabão em pé do mercado. Tá bom, pessoal? Tem muita gente que pergunta aí, que fala aí que fica molão. Não fica molão. Ele, na medida que o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais duro, vai ficando melhor aí pra você usar, tá bom? Ele fica igualzinho aquele pé mesmo que a gente compra no mercado. Então agora eu vou fazer o teste da espuma para vocês verem a espuma aqui desse sabão. Tem aqui uma esponja, não tem nada. E vamos passar aqui na parte de baixo. E olha só. Em pouco tempo ele ainda não tá... Ele ainda tá bem aí, tá bem consistente, ó. Com pouco tempo só que tem aqui, tá bom? E olha só quanta espuma. Um ótimo rendimento, mais de 2,5 kg aí de sabão para você usar aí no seu dia a dia. Além de ser um sabão super potente, muito bom aí, sem óleo e sem soda, né? Como vocês viram aí, um sabão multiplicado. E aí, pessoal, vocês gostam da multiplicação do sabão caseiro sem óleo e sem soda? Se vocês gostam, já comenta aí embaixo pra mim que eu vou gostar de saber, tá bom, pessoal? E se você tiver alguma dúvida aí quanto a esse sabão, você pode estar comentando aí embaixo que eu te respondo com o maior gosto, tá bom? Já aproveita aí também, já comenta aí embaixo qual receita você quer ver aí no próximo vídeo. Então, se você gosta dos nossos vídeos, já aproveita aí, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, tá bom? Ah, e se você gostou do canal e quer continuar por aqui, já clica no vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Beijos e até o próximo vídeo.